parceira de plantão. Muito prazer, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Muito prazer, professora Angélica Vasconcelos aqui no comando, né? Com destino aí à nossa aprovação, à nossa mudança de vida, direto do estúdio do Vale Concursos. Eu estou aqui hoje para tratar de um conteúdo muito bacana. Você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Ceará, futuro policial militar do Ceará, futura PFEM aí, não é assim? Pois é, a professora Angélica assume o comando aqui agora, que a gente vai dialogar hoje sobre um item que é muito bacana, que é de extrema importância para você, que é sobre o quê? A abençoada da crase. Olha só, a crase é ótima, né, pessoal? Pois é, não é à toa que nós temos o privilégio de fazer essa aula fria aqui, essa aula grátis, estudando aí, nos preparando sobre este conteúdo, tá? Porque ele literalmente é condição de prova pra gente. E por que, né, que a crase, ela é essa condição de prova brutíssima aí, e a gente precisa prestar atenção? Porque ela se encontra dentro da regência. Nós temos aí a regência nominal, nós temos a regência verbal, e nesse campo de regência nominal e regência verbal, pode acontecer o uso da crase também. Então, nós temos que estar aí atentos, né, ou atentas às regras de crase para que a gente realmente possa aí conseguir assinalar o item correto e gabaritar a questão de prova, tá? Pois é, então aí vamos começar o uso da crase, professora Angélica trazendo esse conteúdo aí com muita objetividade, muita precisão, muita competência para você, tá? Vamos lá, então, exemplo de número 1. Olha o que a gente tem aí, olha só. Entregamos a carta à professora. Aí a gente já começa pensando em uma situação, né? Por que é que antes da palavra carta, aconteceu aqui, não houve crase, e antes da palavra professora aqui, houve crase? O que a gente sabe, né, como início de conversa, início de conteúdo aqui, nós sabemos que a crase não é usada antes de palavra masculina, né? Quando ela acontece, ela é usada antes de palavra feminina. Então, você jamais visualizará a crase de forma correta antes de palavra masculina. Então, antes de palavra masculina, não pode ter crase de forma alguma, né? Já antes de palavra feminina, a crase pode acontecer em algumas situações. Então, não são todas, né? Porque quando você fala assim, nós usamos crase antes de palavra feminina, tem candidato que acha que é antes de todas as palavras. E não é, não são todas as palavras femininas, tá? Tem particularidades. Por exemplo, quando nós vamos para o campo da análise sintática, que agora a professora Angélica vai dialogar com você sobre o uso da crase dentro do campo da sintaxe. Quando nós vamos para este campo, nós entendemos que nós não usamos crase quando, né, acontece um A ali, introduzindo, né, ou seja, antes de uma palavra masculina, dentro de um objeto direto. Então, quando você tem, né, um verbo, eu entrego, ou melhor, nós entregamos o que, né? Quando você pergunta o que ou quem e tem resposta, essa resposta é o objeto direto. E dentro dele, quando acontece uma palavra feminina, antes dela veio ali o A, este A é artigo. Não tem crase nesse artigo. Não podemos colocar crase de jeito nenhum, porque se trata aqui de um objeto direto. O artigo introduziu um objeto direto, mesmo que dentro desse objeto direto tenha uma palavra feminina. Agora, quando você tem, né, um objeto indireto dentro da análise sintática, porque nós entregamos o que e também podemos entregar a quem, olha só, né? Quando nós temos, então, entregamos o que? A carta, nós entregamos a quem? A professora. Quando nós perguntamos, paramos no verbo, perguntamos com preposição, a que, a quem, e a mesma preposição, olha ela aqui, aconteceu aqui na resposta antes de palavra feminina, o uso da crase aqui, ó, se dá de forma obrigatória. Tá vendo como é que funciona? Então, a primeira coisa que você precisa saber, dentro do campo sintático, quando tem palavra feminina, teve o A antes dela, dentro de objeto direto, não tem crase.
Se você está diante de um objeto indireto, que dentro dele tem palavra feminina e teve o A antes dessa palavra feminina, aqui você visualizará a crase de forma obrigatória. Você está entendendo? A professora Jéssica está explicando? Pois é. Qualquer dúvida, olha, Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, só chamar a professora no arroba dela lá, a gente vai conversar direitinho, fechou? Beleza. Agora, olha só, se você tem dúvida com relação ao campo sintático, né? E por um método mais fácil, às vezes, de avaliação com relação ao uso da crase aqui, o que você faz também? O que você também pode fazer aqui? Você pode reescrever o contexto, tá? Trocando, né, o feminino aqui por um masculino que corresponde. Olha só, tem que ter correspondência, tá? Você troca o feminino pelo masculino correspondente. Você reescreveu o contexto trocando o feminino pelo masculino correspondente. Nesse troca-troca, quando você troca o feminino aqui pelo masculino e admitiu um o aqui, não tem crase aqui em cima. Tá vendo? Quando você pega o substantivo feminino, troca pelo masculino, né, na reescritura, e antes aqui admitiu ao, confirma-se o uso da crase aqui em cima. Tá vendo como é que funciona? Não é um bicho de 7 cabeças, né? O que a gente precisa saber é ter o domínio do conteúdo, ter o domínio do uso da crase, para que nós possamos conseguir gabaritá-la em condição de prova, né? É isso que a gente precisa fazer. Agora a professora Angélica vai te dar uma outra regra muito bacana. Olha, fui à missa, olha aí, com crase na missa, né? Antes ali, no A, antes da palavra missa. E tem um outro, olha, irei a Copacabana sem crase. Olha ali. Professora Angélica, por que é que no A, antes da palavra missa, houve a condição da crase e no A, antes da palavra Copacabana, não houve? Por quê? Existe uma regra, né, que os professores, todos os professores aí explicam e os alunos têm conhecimento, que se você vai a algum lugar e volta da, eu vou a e volto da, né, e jogo o nome daquele lugar depois ali, haverá crase no A. Então, você vai à missa ou foi à missa e volta da. Olha só, aqui eu fui a e voltei da, né? Olha só, da missa. Então, tem crase no A daqui de cima. Olha só. Se você vai a algum lugar e volta, né? Aqui é voltarei, né? Vamos conjugar direitinho aqui ali. Eu não conjuguei direitinho, não, porque eu vai, aí volta dá, né? Se você vai a e volta de, olha só, tal lugar, eu vou a Copacabana e volto de Copacabana, não tem crase no A que aconteceu aqui antes daquela palavrinha. Então, muita calma na hora, a gente tem que associar, e esse exemplo também é muito importante em prova, beleza? Agora a gente vai a um outro exemplo que também é muito bacana, olha só. Eu me referi, olha aí, eu me referi àquela garota. Preste atenção no que acontece neste exemplo aqui, que esse aqui é bomba de prova. Que até então, tudo que você viu aqui nos dois exemplos anteriores, são exemplos básicos de prova. Agora a gente já está caminhando para os casos especiais. Então preste atenção. Eu me referi àquela garota. Opa, porque é aquela agora, né? Olha só. Aquela garota. Falei agora e acabei escrevendo aqui no quadro mesmo. Olha só o que acontece. Aquela garota. Às vezes, você vai visualizar o demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, com o uso da crase, viu? Muito cuidado com isso, pois é. Às vezes, você pode visualizar um demonstrativo desse aqui com o uso da crase. Aí você vira para mim e fala assim, professora Angélica, mas como eu vou saber diferenciar, saber que eu vou usar o demonstrativo em algum contexto com o uso da crase e em outro contexto sem o uso da crase? Só acontece com aquele, aquela e aquilo. E aí você vira para mim e fala assim, professora, como eu vou conseguir entender isso? Como eu vou conseguir saber direitinho ali
que eu vou ou não vou usar a crase. Eu uso ou não uso a crase ali. Vamos entender então direitinho para você poder não errar. O único método, tá? Que você vai fazer é o quê? Reescrever o contexto trocando o demonstrativo. Você vai pegar o demonstrativo aquele ou aquilo que aconteceu ali com o uso da crase e vai trocar por outro demonstrativo. Você troca por esta ou por essa, tá? Ou este ou esse, viu? Pode trocar, é só você trocar. Por esta ou essa, aqui no caso. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu me referi àquela garota, eu me referi a esta garota. Vale lembrar que você substituiu os demonstrativos e aqui embaixo houve o acréscimo do a. Olha só, se eu reescrever simplesmente trocando o demonstrativo aqui, nesse contexto, e não colocar o a aqui, o negócio vai ficar errado, porque eu me referi esta garota. Olha como é que o sentido ficou feio, não é? Eu me referi esta garota. Eu me referi a esta garota. O contexto aqui obrigou o uso do a, né? Antes do pronome demonstrativo que eu troquei. Então, muito cuidado, que quando nessa substituição do demonstrativo acontecer a obrigatoriedade do a aqui antes, você confirma o uso da crase, ó, aqui em cima. Tá vendo? Se fosse o caso de você substituir, né, reescreveu, substituir o demonstrativo e não houvesse necessidade de um a aqui, você não colocaria a crase lá em cima. Você só está visualizando a crase aqui por causa desse a que aconteceu aqui antes. Fechou? Entendeu direitinho? Pois é. Partiu então, a gente vai estudar mais uma regra. Olha só agora. Vou à terra, olha aí. Vou à terra de meus pais. Olha só que coisa bacana aqui. Aqui, nós estamos diante de um exemplo que diz respeito à palavra terra ou à palavra casa. A palavra casa também entra aqui, tá? Tanto a palavra terra quanto a palavra casa, viu? E aí a professora Angélica vai te explicar o seguinte. Nós só visualizamos o uso da crase neste a antes da palavra terra ou da palavra casa se uma dessas duas palavras tiverem o quê? Um especificador depois delas. Olha só. Você não vai a qualquer terra, nem a qualquer casa. Você vai à terra de meus pais, à casa onde nasci, né assim? Então, o que acontece aqui? Você teve um especificador. Após essas palavras aí, aconteceu um especificador. Então, por este motivo, nós vamos colocar a crase no a antes dessas palavrinhas. Somente a palavrinha casa ou da palavrinha terra. Ah, professora, mas se não tiver um especificador aqui? Beleza. Se não tiver um especificador aqui, você não vai colocar a crase aqui não. Se simplesmente tivesse assim, vou à terra. Pronto, não vai ter crase ali. Ah, vou à casa. Pronto, não vai ter crase ali não. Porque não especificou casa de quem, terra de quem. Então você não vai colocar crase no a antes dessas palavras. Entendeu? Você só usa crase no a antes dessas palavras se houver ali o quê? Um especificador. Casa de quem, terra de quem, tá? Especificou casa ou terra, topzera. Você vai usar a crase ali no a, beleza? Próximo item agora, olha só. Já viestes... Opa, deixa a professora Angélica consertar. Já viestes, às vezes, quando era maio. Olha só. Outra regra de crase para você. Quando você está diante de expressões, tá? Olha aí, né? Vou circular aqui, ó. Quando você está diante de expressões, tá? Adverbiais. Olha só, expressão adverbial. Ou expressões conjuntivas. Tá? Adverbial ou conjuntiva. Com ideia feminina. Olha aí. O uso da crase também se dá de forma obrigatória. Porque você está diante de locuções que são adverbiais ou conjuntiva.
viu? Então, quando você está diante dessas locuções, né, que elas têm ali a ideia feminina, vieram com palavras femininas, você está, né, visualizando, você tem que visualizar o uso da crase de forma obrigatória. Olha só, deixa a professora Angélica te convidar. Você que está assistindo essa aula aí agora, né, a gente vai parar aqui um pouquinho. Você que está assistindo essa aula nossa aí agora e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, viu? Tem aula muito bacana sendo colocada aqui no canal para você diariamente, viu? Tanto para este concurso, né, da Polícia Militar do Ceará, quanto para outros concursos aí a nível nacional. Às vezes você está fazendo esse concurso, né, mas quer se preparar para outro também. Nós temos aulas aí free todos os dias aqui no nosso canal para você, beleza? Pois é. E outra coisa, você visualiza a nossa aula aqui, né, e ainda não adquiriu nenhum preparatório, clica no card que está aqui em cima, que se encontra aqui em cima, viu? O card aí do nosso curso, tá? E adquira o nosso preparatório que está com preço muito bacana e um conteúdo de muita qualidade para você. Tudo para te acompanhar aí, né, a equipe do Vale Concursos, até a sua aprovação, beleza? Vamos continuar agora? Então, olha só o que a gente vai tratar aqui agora. Dentro dessa condição aqui, das expressões adverbiais ou locuções conjuntivas, cuidado, viu? Porque tem um contexto assim, ó. Voltei a cavalo. Aí tem assim, o fui a pé. Aí o aluno memoriza assim, nossa, em locução adverbial vai ter crase. Aí ele vai e xuxa uma crase aqui. Eu falo desse jeito ainda, né? Porque na verdade não é pra ter, mas ele vai e xuxa ali, ele coloca ali uma crase. Aí o que acontece? Nossa, vai ter crase aqui, porque nas expressões adverbiais tem crase. Opa! São expressões adverbiais ou conjuntivas, com palavras femininas que você vai jogar a crase lá. Se não tem palavra feminina dentro da expressão adverbial ou da locução conjuntiva, você não vai colocar a crase aqui não, bebê. Não vai de jeito nenhum, entendeu? Pois é, então muito cuidado com isso. Às vezes a gente interpreta o negócio e pega só bem informação e fica com aquilo ali na ideia, e não é assim que funcionam as coisas. A professora já quer que você gabarite em questões, não é verdade? Vamos para mais um exemplo aí, olha só. Ele se veste a Luís XV. Olha que top esse exemplo, olha. Ele se veste a com crase, olha aí, Luís XV. Aí você vira para mim e fala assim, professora, agora para tudo. Eu quero que você me explique por que aconteceu crase antes de palavra masculina, aqui nesse contexto, se não pode acontecer isso no sentido geral da situação. Porque você, professora Angélica, acabou de explicar no início da sua aula que nós não usamos crase antes de palavra masculina. E aí agora você vem e coloca uma crase antes do Luiz aqui, professor. E aí? O que você me fala? Né? Porque você falou que não pode ser usado, onde palavra masculina a gente não pode usar crase de jeito nenhum, então não estou entendendo nada aqui mais. Escuta. Quando esse A bonitinho que você está vendo aqui suprimir a expressão a moda de, olha só, está suprimindo a expressão a moda de, mesmo que antes de palavra masculina, você tem que usar crase no A. Porque, na verdade, esse A aqui, ele não aconteceu antes da palavra masculina. Ele não tem que receber crase por causa da palavra masculina. Ele tem que receber crase porque ele suprimiu esta expressão, mesmo que antes de palavra masculina. Tá vendo como é que funciona? E essa expressão aqui teve palavra feminina dentro dela, né? Então, muita calma na hora, tá? Porque senão você acaba errando aí de bobeira. Fechou? Beleza. Agora mais um exemplo pra gente aí, olha só. Ele chegou... Bora gabaritar, hein? Ele chegou às 2h15. Olha só. O que eu quero que você entenda? Você teve horas definidas nesse exemplo aqui? Você teve? Nós visualizamos hora definida aqui dentro? Visualizamos, professora. 2h15 é uma hora definida. Beleza. Se nós visualizamos hora definida aqui dentro, o uso da crase antes dessa hora definida tem que acontecer de forma obrigatória.
Então, quando houver hora definida ali, o uso da crase de forma obrigatória antes dela. Beleza? Porque estamos diante de hora definida. Viu como é que funciona? Pois é, muito cuidado com isso. Agora tem outra regra aí, olha. Trabalho de segunda a sexta. Olha só, que legal. Trabalho, vou abreviar aqui, tá? De segunda a sexta. Perceba que eu não coloquei crase aqui no ar. Olha só. E em contrapartida eu venho aqui, ó. Que eu trabalho da segunda a sexta. E eu acabei de colocar uma crase no ar aqui, ó. Olha só. Olha que situação. Preste muita atenção. Professora Angélica, por que no meu primeiro exemplo aqui não houve o uso da crase no A daqui? E no meu segundo exemplo daqui de baixo já aconteceu crase, professora Angélica. Por quê? Pelo seguinte, porque se você namora, se você come, se você bebe, se você dorme, se você chora, né? Se você faz tudo que você quiser fazer de tal dia ou tal hora a tal dia ou tal hora, não tem crase nesse A. Que acaba que fica tipo assim, né? Se voar, volta o dia, não vai ter crase aqui, né? E se você vai aí volta da crase, vai haver aqui. Então, muito cuidado. Agora, se você trabalha, namora, come, bebe, dorme, daquela situação a outra situação, vai ter crase aqui no A de forma obrigatória. Tá vendo como é muito importante você entender? Como é muito importante você saber? Pois é, você precisa gabaritar isso aqui. Tá? A professora já deve ter falado isso, que você precisa gabaritar aqui umas 10 vezes. Mas é porque crase é condição de prova para você. E nós, a equipe do Vale Concurso, juntamente comigo, estamos aqui para te preparar literalmente, de forma muito objetiva e muito sucinta, a sua aprovação. Para a sua aprovação. É por isso que a gente fala toda hora, né? Isso é condição de prova, isso é condição de prova, isso é condição de prova. Te prepara, né? Assim? Pois é, então vamos lá então. Próximo item agora, rapidão. Uma condição muito bacana aqui. Sou contrário a ou às ações grosseiras. Olha o que aconteceu aqui. Quando nós temos lá dentro do contexto, quando a gente tem lá dentro do contexto, preste muita atenção nisso aqui. Quando a gente tem lá dentro do contexto uma palavrinha no feminino, ações é palavra feminina, né? E ela já aconteceu no plural, cuidado com isso que a professora Angélica vai explicar aqui. Por quê? Eu posso usar o A no singular, né, para concordar com esse substantivo no plural, sem crase nele. Olha aí o que você está vendo. Tanto quanto eu posso usar o A no plural para concordar, só que com o uso da crase de forma obrigatória. Então, eu tenho ali uma facultatividade de regra. Quando eu tenho substantivo feminino que já aconteceu no plural dentro do contexto, é facultativo o uso da crase. Mas como, professora Angélica? Como é facultativo? Da seguinte forma. Se eu usar o A no singular, olha só, eu não vou usar crase. Se eu uso o A no plural, a crase se dá de forma obrigatória. Entendeu como é que funciona? Pois é, a professora Angélica não trouxe, né, lógico, porque pela nossa condição de tempo aqui, nós não tivemos a condição de estudar todas as regras, né, todas as regras aí com relação ao uso da crase. Claro, né, nós temos uma infinidade de conteúdo aí com relação ao estudo da crase, né, são várias regras. E a professora Angélica, claro, não teve condição de abordar todas as regras com você. Mas, boa parte delas, inclusive a do pronome demonstrativo, que é BO de prova, e assim outras tantas aqui que a professora Angélica colocou, são condições de prova, né, sim? E você precisa se preparar literalmente para este conteúdo. Então, pratique o máximo de questões que você puder, visualize o máximo de exercícios que você puder, que é muito interessante para você, tá? Nós estamos com você até a sua aprovação, mas depende muito mais de você do que da gente aqui do lado de cá, não é verdade?
Pois é, a professora Angélica se despede, então, desejando bom estudo, desejando boa sorte e desejando aí que você tenha um ótimo aproveitamento dos seus estudos, ok? Ó, um grande beijo pra você e até a nossa próxima aula aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau!